apresente seus problemas para Jesus. Já falei semana passada, todo milagre começa com alguém conversando com Deus. Pode estudar os milagres. Você vai ver que sempre começa com alguém clamando a Deus em oração. E quando eu estava falando de manhã, eu pensei assim, mas espera aí, vai ter alguns que não. Aí eu pensei, multiplicação dos pães. Aí eu lembrei, os discípulos vieram para Jesus e disseram assim, despede a multidão, já estão bastante tempo com a gente, tá? Pelo menos numa delas, Jesus disse, não, vocês vão dar de comer para eles. A gente não tem nada, vamos resolver isso. Alguém clamou, alguém trouxe uma situação diante de Jesus. Conte tudo para Jesus. Eu lhe pergunto para você e eu pensarmos nessa noite, será que as nossas poucas histórias de milagres para contar, talvez não seja prova de que a gente está orando pouco? Alguém já disse, quanto mais eu oro, mais coincidências acontecem. Ou Jesuscidências. Apresente seus problemas a Jesus. Conte a Ele com detalhes. Eu já tenho experiência de às vezes começar a contar as coisas para Jesus com riqueza de detalhes. Enquanto eu estou contando para Ele, eu chegar a uma solução para aquele problema. Se você convidou Jesus, Ele não é um objeto decorativo, Ele é Rei, Ele é Senhor. Se você já convidou Jesus, decida usar a oração como um canal em que você apresenta a Jesus os seus problemas, os seus medos, os seus desafios. Lembra, nós estamos numa festa de casamento, ela está acontecendo, só alegria, os noivos lindos, os convidados felizes, mas de repente alguém percebe que os garçons estão inquietos, conversam entre si. Eu imagino que algum dos pais dos noivos percebeu, mas alguma coisa aconteceu, porque Maria também percebeu, até que ela então, a mãe de Jesus, percebe o acontecido. Então no verso 3, o texto vai dizer, João registrou, tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. O texto não diz que alguém pediu para ela ir falar com Jesus, mas Jesus e a sua família provavelmente eram parentes daqueles noivos. Alguns comentaristas bíblicos chegam a afirmar de que possivelmente os noivos eram parte da família de Jesus. Eu creio que você concorda que acabar a comida e a bebida do casamento não é um negócio legal. Aliás, isso às vezes é um pesadelo de algumas noivas preocupadas antes da festa, de que aconteça algo assim. Jesus não tinha feito nenhum milagre ainda. Mas eu fiquei pensando, a Bíblia diz que Maria, tendo ouvido o anjo falar 1, 2 vezes com ela sobre Jesus, guardava todas essas coisas no coração dela. Então eu imagino que ela pensou, eu vou falar com Jesus porque, quem sabe, chegou a hora dele realizar o milagre. Vinho na Bíblia é sinal de alegria. Acabou o vinho no seu casamento? Convide Jesus. Acabou o vinho na sua vida profissional? Convide Jesus. Acabou o vinho na sua vida, acabou a alegria? Diga a Jesus, o vinho acabou. O fato de nós sermos cristãos não nos isenta dos problemas. O único grande diferencial que nós temos é que nós temos a quem recorrer quando os problemas chegam até nós. Você sabe disso, o barco em que Jesus está também enfrenta tempestades, mas não afunda. Você não vai afundar. Jesus está nesse barco, seu milagre está sendo gerado. Você vai vencer essa fase em nome de Jesus. Você não vai ser derrotado, o Senhor peleja por você. Seu milagre está a caminho, sim, a vitória do Senhor chegará. No barco que Jesus está, chega problema, mas é a gente só se levantar e contar para Jesus o nosso problema. Lembra de Jesus e os discípulos no barco? Jesus vai tirar um cochilo. O barco está afundando por causa da tempestade, até que acordaram Jesus. E o texto diz que ele repreendeu a fúria de ondas, de vento, e houve grande bonança, houve grande calmaria. Apresente seus pedidos a Jesus.
É você e ele, você não precisa de ajuda de ninguém. Conte para Jesus qual milagre você precisa. Foi o apóstolo Pedro, quando escreveu a sua primeira carta, capítulo 5, verso 7, ele vai dizer: lancem sobre ele toda a sua ansiedade. Por quê? Porque ele cuida de nós. Eu tenho me pegado pensando nesse assunto, conversado com alguns amigos. Como fica o coração de Deus quando a gente fica assustado por causa das ondas da vida? Quando a gente se assusta com Tirad 5, né, Joyce? E agora? Vou morrer? Estou junto contigo. Lance sobre ele toda a nossa ansiedade. Pastor, mas vai dar certo? Os irmãos foram alegres, gravaram uma música e dizer: vai dar tempo, vai dar certo e vai ter festa. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Lance sobre ele, conte para Jesus, ele tem cuidado de vocês. Você não consegue pensar comigo que quem sabe esse seja um dos grandes pecados nossos? A nossa falta de confiança no cuidado de Deus. Ele conhece as nossas limitações, a Bíblia diz que ele lembra que a gente é pó, ele sabe que a gente é caco. Mas não custa a gente pedir para ele acrescentar a nossa fé, para a gente contar tudo para ele e entrar num lugar de paz no coração, dizendo: eu posso descansar, o Senhor está cuidando de tudo. Aleluia.